Fala, minha galerinha do Motiva, tudo bem com vocês? Vim conversar um pouquinho com vocês aqui no caderninho mesmo sobre módulo de um número real, tá? Fazer uma rápida introdução. Módulo de um número real, certo? A gente vai associar o módulo de um número real à distância de um número na reta real até o zero, tá legal? Então, se eu considerar aqui a reta real, gente, se eu considerar a reta real, tá? Colocar aqui, por exemplo, o zero. Imagina que esse pontinho é o 1, 2, 3. Aqui à esquerda eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 e assim vai, tá? Essa é a reta real. Eu estou colocando só os números inteiros, mas a gente sabe que existem todos os números, né? Os racionais, os irracionais, tá? A ideia de módulo de um número, aqui ó, a ideia de módulo de um número nada mais é do que a ideia de distância desse número até o zero. Então eu vou definir para vocês assim, ó, o módulo de x como sendo a distância, tá legal? Distância de x até o zero, tá bom? A distância desse x até o zero. Por exemplo, se eu quisesse escrever o módulo de 3, o módulo de 3 é a distância do 3 até o zero, que seria 1, 2, 3 unidades, tá bom? Então, isso vale 3. Se fosse o módulo de menos 2, aí o módulo tem essa notação, que é esses dois tracinhos assim, tá legal? Módulo de menos 2 é a distância do menos 2 até o zero, que dá 1, 2 unidades. Tá vendo? A ideia do módulo é revelar apenas uma distância. O módulo de zero, curioso. O módulo de zero é a distância do zero até ele mesmo, que é zero. Então, a gente até suspeita para que o módulo veio. O módulo veio para quê, Cícero? O módulo veio para que a gente meio que protegesse o resultado de um possível valor negativo, tá vendo? Se o número é positivo, o valor é conservado. Se o número é zero, o valor é conservado. Mas se o número é negativo, o valor é trocado. Tá vendo? Então eu poderia pensar assim, de um modo geral, eu posso escrever que o módulo de x, ele pode ser o próprio x, isso é muito importante, gente. Ele pode ser o próprio x, tá legal? Se esse x for maior ou igual a zero. É como eu disse aqui no início, eu posso repetir o número caso ele seja positivo ou zero. E vou trocar o sinal do número caso ele seja negativo. Esse 2 aqui, galera, é como se fosse menos 2. Como se eu pegasse esse número negativo e colocasse um menos antes dele. Certo? Se o x for menor que zero. E aí você pensa, professor, o x aqui não está negativo? Lembre-se que por ele ser negativo, ele tem um menos dentro dele, que com esse menos que eu coloquei aqui, ficou mais. Certinho? Então, a ideia inicial do módulo é exatamente essa. Conservar aquilo que é positivo ou que é zero e trocar o sinal daquilo que é negativo. Tá bom? Beleza? Bom, curiosidade. Se eu quisesse escrever o módulo de 1 menos raiz de 2, como ficaria? Cícero, 1 menos raiz de 2, você lembra que raiz de 2 é maior do que 1? É 1,4 aproximadamente. Então, o módulo de 1 menos raiz de 2 vai ser, sabe quem? Menos 1 menos raiz de 2. Alguém pode dizer por quê? 1 menos raiz de 2 é um número negativo. Então, o que é que a definição está me dizendo? Se ele for negativo, eu coloco um menos antes dele. E aí ficaria raiz de 2 menos 1. Tá? A gente utiliza, pessoal, o módulo em vários momentos. Para resolver equações, para resolver inequações, para indicar que um determinado valor não seja negativo.
tá? Quando a gente fala o módulo da diferença de dois números, né? O módulo da diferença de dois números. Tá aqui, ó. Isso significa a distância entre eles. A distância entre x e y. Então, o módulo da diferença de dois números é a distância entre eles, que é o maior menos o menor. Tá? Vamos ver uma aplicação disso nas equações? Por exemplo, imagina aqui a reta real novamente, tá? E eu gostaria de perguntar a você quais os valores de x ou os valores de x que satisfaz a equação módulo de x igual a 3. Eu estou perguntando para você quais são os números reais para os quais a distância dele até o zero na reta real é igual a 3. Aí você vai encontrar, por exemplo, essa opção, ó, né? A distância do 3 até o zero dá 3 unidades, e vai encontrar também essa opção. Tá vendo? A distância do menos 3 até o zero também dá 3 unidades, ou seja, eu vou dizer que isso é equivalente a dizermos que o x pode ser 3 ou menos 3, tá vendo? E não é por causa do 3 não, se no lugar de 3 eu colocasse 1/5, a resposta seria x igual a 1/5 ou menos 1/5. Se eu colocasse no lugar de x qualquer outro número que não fosse negativo, né? Porque eu não posso ter um módulo igual a um valor negativo. Qualquer número que não fosse negativo, eu não conseguiria encontrar a solução. Tá bom? Se colocasse um número negativo. Qualquer outro número não negativo seguiria o mesmo padrão. Então eu posso anunciar para vocês o seguinte, ó. Se A é um número positivo, vê só. Se A é um número positivo, eu posso dizer que o módulo de x, acompanha, o módulo de x igual a A, isso é equivalente a dizer que o x vale A ou o x vale menos A. Lembra que é um número positivo? Então, se A é maior do que zero, significa dizer que o módulo dele vai ser A ou menos A. Isso é padrão para todos os números positivos, tá? Uma observação que a gente pode anotar aí, eu suponho, né, que você está assistindo essa aula com um caderninho do lado aí e fazendo os seus resumos, que é o fundamental, gente. Assistir a essas aulas que a gente está gravando sem a presença de um lápis, de um papel, é complicado porque você absorve muito pouco, né? Então, hoje, por exemplo, você está vendo só o caderno e tal, e além disso ainda não está fazendo as anotações, é complicado a absorção do conteúdo. Então, vale a pena demais você dar uma olhadinha aí no que você está fazendo, tá? Se está com o caderno perfeito, vai anotando. A observação com relação ao zero, gente. O módulo de um número, ele só é zero se somente se esse número for zero, tá bom? Não existe outro número em que o módulo é zero que não seja o zero. Tá legal? Você lembra que eu falei para você sobre o lance de o módulo proteger o resultado de um possível número negativo? Lembra disso? Vê só. O módulo ele tem algumas propriedades que referem-se a isso. O que acontece quando eu pego um número e elevo ele ao quadrado? Vou colocar aqui como título propriedades, tá bom? Propriedades. Imagina que eu pego um número e eleve ele ao quadrado. O resultado tem possibilidade de dar negativo? Não tem, não é verdade? Porque todo número elevado ao quadrado dá zero ou positivo, certo? Então, eu poderia dizer para você que o módulo de um número real elevado ao quadrado é o próprio número real ao quadrado. Vamos enumerar? Colocar assim como propriedade 1. Tá? Primeira propriedade, o módulo de x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. E isso é uma tática quando eu quiser me livrar do módulo. Por exemplo, se eu elevar uma expressão que tem módulo ao quadrado, o módulo é dispensado. Eu posso simplesmente tirar esse módulo daqui e ficar só com o quadrado. Certinho? Segunda propriedade.
A segunda propriedade é meio que evidente quando eu digo para você que o módulo de um número real é maior ou igual a zero. Isso para todo x pertencente aos reais. Esse símbolo, o azinho de cabeça para baixo, ele significa para todo, né? Para todo x pertencente aos reais, o módulo de x é maior ou igual a zero. Não é possível encontrar, por exemplo, uma solução de uma equação modular em que o módulo é igual a um número negativo. Isso significa dizer que equações do tipo módulo de x igual a menos 3, né, não tem solução. Tá legal? Não tem solução. Beleza? Terceira propriedade. Qual a terceira propriedade? O módulo ele pode ser separado na multiplicação ou na divisão. Assim, ó, módulo de x vezes y pode ser escrito como módulo de x vezes o módulo de y. Tá legal? Aqui, ó, tanto na multiplicação quanto na divisão eu posso separar em dois módulos, tá legal? Isso, em alguns momentos, em algumas expressões, vale a pena demais a gente lembrar disso, tá bom? A propriedade 4 é uma propriedade que ela meio que surge o módulo no caso de uma raiz. É assim, ó. A raiz quadrada de x ao quadrado, se você não conhece o sinal de x, isso é o módulo de x, tá bom? A raiz quadrada de x ao quadrado é exatamente o módulo de x. Se o x for positivo, você pode cortar o quadrado com a raiz e dizer que o resultado é x. Mas, se o x for negativo, você não pode dizer isso, tá bom? E essa igualdade vale também para todo x pertencente aos reais, tá bom? E uma última aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, uma última propriedade, antes da gente falar das inequações, né? Uma última propriedade diz o seguinte: o módulo de x mais y, ele é igual ao módulo de x mais o módulo de y, se esses números tiverem o mesmo sinal, ou se um deles for zero, certo? Se esses números tiverem o mesmo sinal, se for os dois positivos ou os dois negativos, ou se um deles for zero, aí ocorre uma igualdade. Mas se eles tiverem sinais negativos, aí essa expressão da esquerda dá menor. Então eu vou dizer que isso aqui é menor ou igual, tá bom? Pode ser menor caso eles tenham sinais contrários, ou pode ser igual caso eles tenham o mesmo sinal, ou um deles seja zero. Isso também para todo x real, tá legal? Daqui a pouquinho eu volto com outro, falando um pouquinho sobre inequações. Até já, gente!